Boa noite de novo. Obrigada que vocês toparam um pouco de última hora estarem aqui para a gente falar sobre esse tema, que é quando o paciente ele sai da análise. E isso tende a causar algumas boas coisas nos analistas. A primeira delas que acaba causando é uma certa angústia. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso para pensarmos esse lugar que a gente ocupa de fazer escuta clínica. Então, essa aula ela foi baseada em duas frases. Uma se encontra no seminário 1 do Lacan e a outra está no seminário 17. E eu pretendo aqui com que a gente faça alguma espécie de conversa, para que vocês possam tirar dúvidas, para que vocês possam dizer sobre a angústia de vocês de uma maneira bastante livre. Então, fiquem à vontade, se até o horário combinado, vocês tiverem dúvidas, por favor, ergam a mãozinha de vocês, que aí eu pauso e a gente vai conversando sobre isso, certo? A primeira frase que eu quero trazer é a seguinte, que está no seminário 1. Se alguém quiser depois vê-la, está no capítulo 10. É a seguinte frase: o fenômeno fundamental da revelação analítica é essa relação de um discurso a um outro que o toma como suporte. Então, aqui a gente já vai começar quebrando um pouco essa frase para a gente poder discorrer sobre ela. Vou ler o primeiro trechinho que a gente vai quebrar. O fenômeno fundamental da revelação analítica. Então, essa revelação analítica, ela vai surgir por parte deste paciente à medida que ele se põe a dizer sobre as suas questões. E essas questões, elas estão voltadas a isso que é de uma relação entre ele e o grande eu. Então, ele vem, a imagem que estava aqui sumiu. Eu peço que vocês deixem o mouse paradinho, porque senão vocês também conseguem mexer aqui. Eu vou colocar a imagem novamente. Aí, vocês estão vendo a imagem? Então, o paciente ele vai chegar para a gente nos contando essa historinha aqui. Só que ele vai contar essa historinha de um jeito bastante bonitinho, arrumado, muitas vezes bastante fálico, a fim de que sua castração e sua falta não apareçam. Porque senão ele vai precisar lidar com a inexistência de um objeto que foi criado a partir dessa relação especular. Então, quando a gente encontra no seminário 1 o fenômeno fundamental da revelação analítica, essa relação de um discurso a um outro que o toma como suporte. Então, o analista vai ser esse suporte. E é justamente por ele ser esse suporte que pode permitir ou não com que isso, que é de uma revelação analítica, pode vir a ser dita ou não. E aí a gente precisa pensar numa coisa bastante importante. Quando uma palavra ela é lançada, capaz de revelar alguma coisa, pode ser que este analisando fique desconfortável. Quando há esse desconforto, que talvez a sua fantasia, e fantasia ela é sempre de uma completude, se ela fica ameaçada de que este objeto não existe para completar a sua fantasia, e este grande outro pode vir a ser visto como um sujeito que também é dividido, o abarrado, imediatamente tem uma certa emergência de dar sentido às coisas. Sabe quando o paciente fica tentando.
ele fica tentando explicar, ele fala alguma coisa que talvez comprometa ele, e aí ele tenta ficar explicando. Veja, não é bem assim, falei uma coisa, mas eu queria ter dito outra. Ele tenta sempre ajustar a imagem. Essa imagem que pela palavra pode ser que algo seja revelado e ele não quer. Ninguém quer. O paciente ele chega para nós pedindo com que a gente conserte o objeto, que a gente conserte aquilo que por alguns instantes falhou e eu preciso que alguém arrume. E aí muitas vezes chega aquele paciente querendo e o analista vai escutar aquilo e ele vai precisar de muitas sessões para ele compreender como que isso foi construído. Este objeto que ele escolhe e que ele adoece, ele fica angustiado, ele vai precisar de muitas sessões. Porém, contudo, entretanto, todavia, não são todos que conseguem ficar muito tempo em análise. E é onde eu propus a aula de hoje para a gente poder pensar sobre quando o paciente decide sair da análise. E aí a gente fica às voltas de qual é a condução certa a se fazer. E aí a gente muitas vezes depende daquele dinheiro, a tua casa depende daquele dinheiro, e você está com um horário vago, e este horário vago significa também que aquele valor que entraria, se aquele paciente estivesse agendado, ele não entrará mais. É extremamente complicado e delicado esse assunto, porque a gente tem, de um lado, este analista que está neste papel, que está nesta função, pela via do seu desejo, para escutar outros, e a gente tem aquele que está por trás deste analista, que quando o paciente não vem, se faltar R$ 100, ele faz a conta desses R$ 100 que vai estar faltando. Isso se mistura. Quando isso se mistura, o analista tende a conduzir a sua clínica, muitas vezes, a partir dessa angústia. E aí o paciente vai embora e a condução fica como? Ele mandou a mensagem? O que ele fez? Então, e aí eu preciso dizer para ele que ele precisa voltar? Então, isso são coisas que a gente vai pensar a partir do 1 a 1 e numa supervisão clínica. Mas o que eu diria e vou dizer é: o paciente vem pela palavra, é interessante que ele saia pela palavra. Mas lembrem-se que a palavra é aquela que pode revelar alguma coisa nessa relação analítica. Então, se ele vem e diz, pode ser que ele não consiga sair e se sinta de alguma maneira um tanto quanto amarrado naquela relação. Ah, então a gente deixa que este paciente vá embora? Então, tudo isso são coisas que a gente pode ir conduzindo no caso a caso. E aí, engatado nisso, eu quero trazer a fala do Lacan do Seminário 17. E aí eu costumo dizer, para quem já participa de alguns grupos, quando eu proponho, que tenho a impressão de que Lacan escreve mais para os analistas do que para, de fato, a gente pensar sobre os nossos analisandos. Ele escreve mais para que a gente se situa nesse lugar. Lembrem que eu coloquei aquela imagem antes sobre o estádio do espelho? O analista vai escutar com aquilo dele. Quando há interferência, a clínica pode ser que ela não funcione de uma maneira ética. E aí entendam essa ética a partir da ética do desejo.
que é exatamente essa de você escutar aquele sujeito que chega ali. Inicialmente, ele chega como um objeto. O analista vai passar a palavra para ele, porque o objeto não fala. Quem fala é o sujeito. Então, às vezes, a gente escuta, né? O analista, ele é mais silencioso. Quem precisa falar é aquele que vem buscar por esse espaço. Se o analista fica dando sugestões demais, se o paciente falta, se ele esquece, se o analista precisa cobrar a sessão que ele esqueceu e não avisou, se ele atrasa o pagamento, se ele está indo uma, duas, três, quatro sessões e não paga, e o analista às vezes se vê não conseguindo dizer para aquele paciente que ele tem que pagar por este tratamento. Quando há esses entraves, existe algo desta relação do analista, aquele que está por trás do analista, porque analista é essa função, é esse semblante de objeto A. Isso que está atrás, a gente leva para escutar os nossos pacientes. E muitas vezes a clínica ou alguns pacientes se tornam um objeto de gozo deste analista. Não vou cobrar porque talvez ele pode ir embora. Eu não vou aumentar o valor da sessão, fazer um ajuste, porque ele pode ir embora. Fiquei com uma vontade de fazer algum corte, de fazer alguma pontuação, não vou fazer porque o paciente pode ir embora. O paciente decide ir embora e o analista se sente fracassado. Acredita que ele falhou. Se o paciente discorda daquilo que aquele analista falou, ele também às vezes fica um tanto quanto nervoso. Pacientes que acaba causando medo em alguns analistas. Paciente que a gente adora escutar. Paciente que a gente escuta e diz, ah, seria legal se a gente tivesse alguma amizade. Tudo isso são conteúdos que estão às voltas deste que ocupa este lugar de fazer escuta clínica. Então, tem algum significante desse analista que interfere nesse tratamento. A relação transferencial, ela é importantíssima. Por quê? Porque o sujeito aparece a partir da relação transferencial. Este sujeito é aquele que vai me contar a sua história, o seu esquema óptico, a sua relação com o grande outro, aquilo que muitas vezes é bastante primitivo, e isso que vai aparecer pode revelar alguma coisa sobre mim. Pode denunciar que existe equívocos nessa relação. E eu não quero que isso apareça, porque vai trincar a minha imagem. Eu vou precisar imediatamente fazer um ajuste. O analista, para não trincar a sua imagem, às vezes não faz algumas conduções na clínica, para não ter que lidar com o que é isso que pode aparecer. O efeito desse manejo, desse ajuste, de ter que falar com o paciente que ele não está pagando, tudo isso é muito difícil, principalmente quando se inicia a clínica. Se o paciente for embora, aquele analista se sente mal. Se ele tem poucos pacientes, ele não se compreende como alguém que é bom. Então, tudo isso são significantes que estão por detrás deste analista. Para casar com isso tudo, eu vou colocar a frase do Lacan do Seminário 17, que é a seguinte: o analista somente se sustenta se não tiver contas a ajustar em seu ser.
E aí ele coloca em parênteses a palavra emaranhado. Vou lê-la novamente. O analista somente se sustenta se não tiver contas a ajustar em seu ser. O que que isso significa? O que que vocês acham? Queria escutar um pouquinho de vocês. Quem que arrisca? Ô, Nayara, você falou seminário 17, você pode falar o capítulo, por gentileza? Eu vou te passar depois, porque eu anotei a frase solta. Tá. Depois O que eu eu me confundo. já vou aproveitar aqui e vou falar o que Vai. eu entendo. É. Ele só consegue sustentar o ouvir, a escuta, se ele tiver levado todos os seus emaranhados, todas as suas questões para a sua análise. É óbvio que um analista ele não vai levar todas as suas questões para análise e vai sair super resolvidão. Tá tudo bem. E falando da contra-transferência que acontece dentro da análise que você falou, ele tá lá, medo de pagar, medo de ir embora porque não vai pagar, é um material para se levar para a sua análise também. Então, faz parte desse emaranhado que, para mim, eu acredito que Lacan fala que a gente tem que resolver na nossa análise. Uhum. Obrigada, Vanessa. Depois eu mando lá no, pelo grupo. Eu só tenho a página do seminário 1, que é 321, capítulo 10. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre esse ajuste? Não? Eu vou entrar em um ponto agora, que é essa questão que a gente. Eu vou Oi? em Tiago. Lá na loja, Isadora tá brincando. Eu vou em Tiago. Tá. O analista, muitas vezes, a gente pode pensar nisso que o Lacan coloca entre parênteses, que é esse emaranhado. Quando o analista se vê abandonado, rejeitado, ele não conseguindo fazer algo a respeito dessa condução que muitas vezes a clínica convoca, tudo isso diz de algo que ele precisa, sim, falar na sua própria análise. Porque tem algum objeto que está envolvido ali, que muitas vezes é colocado naquela sessão. Pode ser que com algum outro analisando, você não sinta isso. Então, pode ter algum significante com alguns pacientes e que isso acaba surgindo em determinados, em algumas escutas e causa muitas vezes angústia neste analista. E aí tem um ponto bastante importante que eu acho que a gente precisa dar um certo foco nele, que é quando esse analista não quer que este paciente ele vá embora, ele tira daquele paciente a sua condição de sujeito, como se o outro não pudesse desejar, como se ele tivesse que ir com você, como se ele não pudesse ter um outro, ele não pudesse escolher. Então, isso é tirá-lo dessa condição de um sujeito que também deseja. Ora é objeto, ora é sujeito. Ora está alienado, ora está separado. Como se um analista bom fosse aquele que o paciente fica. E isso não é sinônimo de que há uma ética naquela condição. O paciente, ele começa porque ele viu alguma necessidade e ele também sai por essa mesma razão. Inúmeros pacientes podem não encontrar aquilo que eles procuravam e vão embora. Já outros podem ir embora porque talvez encontraram. Então, não tem como dizer exatamente e ser só essa uma resposta de por que que os pacientes vão embora. O que a gente precisa se questionar é por que que eles não podem ir? Por que que eles precisam ficar? O
o que causa em mim quando o paciente fica e o que causa em mim quando o paciente vai embora. Não à toa, no livro Escritos, o Lacan, olha, leiam isso, eu vou passar a página depois direitinho, mas eu acho que é o texto Subversão e Dialética do Desejo, alguma coisa assim. E, e aí, o Lacan, ele vai escrever de uma maneira que vai localizar o que é essa nossa função. Leiam este texto, ele é excelente para vocês pensarem qual é este fazer do analista. E aí tem uma questão bastante importante que para a gente fazer algumas conduções clínicas envolve lidar com isso que a gente acredita ser um abandono ou uma rejeição quando o paciente vai embora. E aí tende-se muitas vezes a este analista se sentir imensamente culpado porque o paciente foi embora. Aí convida ele para uma última sessão como uma espécie de convencimento para que ele fique. A agenda não pode ter nenhum horário livre. Todas precisam estar preenchidas. Então, isso diz de uma neurose deste analista que precisa ser escutada no seu espaço, quando ele se desveste dessa função e ele vai para a sua análise. E aí, a nossa escolha profissional, inclusive, é um sintoma. A gente não faz escuta simplesmente porque a gente acordou em um belo dia aleatório e decidimos, então, fazer escuta clínica. Tem alguma coisa que ali pode ser que esteja sendo entregue ao nosso grande outro. Para continuar numa relação alienada e que, imaginariamente, uma miragem, digamos assim, me sinaliza de que eu estou sob o olhar deste grande outro. E aí eu abro novamente o nosso quadro branco para eu colocar para vocês isso. Eu preciso deste olhar do outro. Vocês conseguem ver? Eu preciso deste olhar do outro. Eu preciso que isso daqui se mantenha numa completude. Só que essa imagem, ela é virtual. A imagem real é exatamente essa onde não há completude e não há simetria. Então, eu preciso de todos os meus pacientes vindo, não podem faltar. Para essa imagem sempre ser essa imagem. Porque se porventura este paciente não vier mais, enquanto ele talvez venha a se sentir aliviado, porque ele não precisa vir mais, e isso diz muita coisa, o analista, a pessoa que está ali atrás deste analista, pode vir a se deparar com essa imagem totalmente trincada. E a gente encontra, né, inúmeras coisas em um sentido mercadológico que coloca alguns profissionais a ofertarem tratamentos milagrosos, ofertando também garantias de que se você vier para este tratamento, eu entrego o que você está precisando. Então, tudo isso é para manter um objeto que não existe. Quando eu impeço ou quando eu tento ficar convencendo aquele paciente que ele precisa vir para a sessão,
Eu estou tirando ele da condição dele de sujeito em prol do meu narcisismo. Dizer isso é extremamente delicado porque se vive muitas pessoas por aí da clínica. E aí vai precisar conduzir aquela sessão. Como é que faz isso, hein? Sem pensar que aquela pessoa que vai embora é R$ 400 a menos, é R$ 600 a menos. O quanto muitas vezes acaba sendo pertinente que este profissional tenha uma outra fonte de renda. Se isso for necessário para que ele consiga suportar essa escuta enquanto aquilo que o Lacan traz, enquanto o seu emaranhado ainda prevalece, por que não? Então, não tem como o analista estar pronto em algum momento para que ele inicie sua escuta, mas ele precisa ter um tripé para suportar essa escuta, tanto quanto alguns assuntos, muitas vezes, pode ser da ordem do insuportável. Algumas transferências são insuportáveis. E se justamente aquele paciente que você não quer que ele vá embora, e se essa relação for um tanto quanto abusiva, e aí entendam uma relação abusiva onde há um desequilíbrio de poder. Eu mando você vir, você vai vir. Se eu disse que você não está bem, eu já vi isso acontecer. Analista dizer que não pode ir embora porque a pessoa não estava bem. Ocupar esse lugar de fazer escuta clínica é ter que ir para esse lugar avisado de que a clínica vai passar por esses trechos. O paciente vai faltar, ele vai esquecer, ele não vai pagar. Tem um paciente que desaparece, você não consegue mais entrar em contato com ele, e às vezes ele sai devendo. E aí, devendo em um sentido financeiro, é suportar uma coisa. Agora, dever nisso, de que ele deve para mim algo do meu imaginário, esse dever, enquanto uma metáfora, também acontece. O paciente melhora e o analista quer os créditos. Sabe-se lá o que se compreende também como uma melhora. Essa melhora em termos de completude é completamente equivocada. Então, suportar essa escuta é, é se ver, muitas vezes, como seu significante precisando de um lugar na sua própria análise. Quando o analista passa já por um certo percurso e ele topa, de alguma maneira, negociar com esse objeto, e esse grande outro perde um pouco toda aquela potência, a clínica sente os seus efeitos. Como eu disse em um outro lugar, e eu postei também sobre isso, para fazer essa escuta clínica, a gente tem que estar meio que sem pai e sem mãe. Mas não sem pai e sem mãe em um sentido biológico, mas sem pai e sem mãe diante dessa relação onde há uma função materna, portanto, há um desejo materno, que às vezes pede um monte no meu imaginário, e compreende-se como uma exigência que precisa entregar alguma coisa, tanto quanto esta função paterna. Então, essa escuta, você precisa
estar sem pai e sem mãe, neste sentido. Porque senão o analista vai muitas vezes pisar em ovos com a sua própria clínica e com alguns pacientes. Significa então que vamos todo mundo a partir de já sair fazendo tudo ficar radical. Não, não é isso. É perceber onde há possivelmente este objeto, para que o meu grande outro continue me desejando, eu acabo colocando isso na relação com este paciente. Então, eu vou encaminhar esse paciente, nossa, que horror, vamos todos lamentar agora a clínica e vamos mudar de profissão, vamos fazer contabilidade. Não, a gente não precisa também soltar tudo. Mas de tempos em tempos, a gente precisa rever esse lugar. Porque a clínica pode estar sendo exatamente o lugarzinho onde eu dou supervisão clínica e eu escuto todos os dias muitos analistas preocupados porque só tem tantos pacientes, ou manda é, mensagem inúmeras vezes dizendo que não vai estar naquela sessão e precisa ir conduzindo isso, precisa escutar isso. Tudo o que o paciente ele diz, em algum momento haverá um pedido. E muitas vezes isso acaba sendo um tanto quanto retórico. Então, o paciente não está indo, será que nisso não há algo que precisa ser dito? Será que não tem ali algum pedido? A transferência surge mediante resistência. E os analistas tentam constantemente evitar que essa resistência apareça. Aí acaba ofertando palavrinhas bonitinhas, acolhe quase que quem oferta um colo. Não que isso não possa acontecer, mas se isso está acontecendo porque algo em você denuncia que também existe uma angústia diante deste que você se põe a escutar, aí é um alerta. Então, esse lugar custa caro para a gente que está ali o dia inteiro fazendo escuta e muitas vezes precisa manejar de tempos em tempos com alguém. E tem aquelas figurinhas carimbadas, né? Que a gente já fica esperando que eles vão faltar. Tem esses também. Tem aquele que a gente não gosta muito de ficar escutando, mas também não encaminha, porque ele está pagando. Então, olha como tem conteúdo pra caramba quando a gente escuta alguém. Ah, eu escuto esse, mas eu só escuto ele porque ele é o que mais paga. Então, o dinheiro entra como possível de você suportar qualquer coisa porque paga bem. Isso é conteúdo de análise desse analista. Muitas vezes ele está ali escutando, mas ele está sofrendo. Mas ele não encaminha porque o paciente paga bem. Falar disso em análise e em um espaço confiável com um supervisor é possibilitar que se reveja esse objeto. Por que que você precisa escutar, custe o que custar? Principalmente, se pagar bem, cuidado com o que fala, para ele não ir embora. Isso são informações de uma relação deste analista com o seu grande outro. Então, a gente precisa estar em análise. Não porque, não porque de alguma maneira isso está dito, façam análise, mas porque a gente compreende a importância desse lugar. Você quer ver analista brabo? É quando o paciente pede para trocar de horário, porque vagou na manicure,
vai ter algum outro compromisso. Aí o paciente chega lá na sessão relatando que foi em um lugar caro, que fez a viagem, que comprou o celular, que gastou não sei quantos reais em um tênis e me paga sei lá quanto, aquele valor mínimo. E aí o analista se sente muitas vezes enganado, tapeado. Tudo que surgir dessa relação pode ser um conteúdo da própria análise. E aí o analista fica magoado, muda o comportamento dele com aquele paciente, fica com raiva. O paciente levou chocolate na Páscoa. O analista trata ele bem na outra sessão. Então, tudo isso é dar notícias de uma relação com o nosso outro. E que vai aparecer ali, tanto quanto aparece com os nossos analisandos em relação a gente. Somos uma ponte e eles também acabam sendo. Só não precisa ficar extremamente evidente a cada sessão para aqueles pacientes, né? Senão daqui a pouco o papel inverte. Então, fazer escutar clínica requer algumas coisas, mas você não precisa também estar 100% pronto, porque isso também não tem como. Queria escutar um pouquinho vocês. Por aí é assim também? Faz sentido? O que mais pesa quando vocês escutam? Boa noite, posso falar? Vai, Ivana. Eu só não consigo ligar a câmera, mas enfim, é isso que você falou, Nayara, assim, já senti demais, né? Assim, a gente combina com o paciente um valor X, e aí essa semana mesmo, né? Eu tentei um reajuste de um valor de sessão, porque já estava com um tempo, e a pessoa realmente, quando ela começou o processo terapêutico, ela começou bem endividada, sabe? Assim, trazendo muitas questões relacionadas ao financeiro. E ela foi se organizando, até que falou em pedir, atrasava o pagamento da sessão, e eu cobrava, juntava duas sessões, até que agora a gente conseguiu que, né, a gente conseguiu conversar sobre isso e ele está pagando até o dia da sessão, aquela sessão, para não juntar duas, que às vezes juntava duas, ele mandava um comprovante, aí eu colocava lá no WhatsApp. Sessão referente ao dia tal. Ah, essa aqui não foi do dia X, não, foi do dia. Aí tinha aquela confusão, né? E aí eu tentei combinar com ele assim, assim a gente está fazendo. Mas assim, ele, por exemplo, ele trouxe uma fala de que comprou não sei quantos de roupa para a namorada, emprestou dinheiro para a ex-mulher. E o valor da sessão não é essas coisas, digamos assim. A gente tentou fazer um reajuste, não é essas coisas. E como você falou, isso a gente escuta e não tem como não sentir algo diante disso, né? Eu lembro que uma vez na minha sessão, minha sessão de análise pessoal, eu levei essa questão do valor, de um certo paciente que estava me incomodando e tal. E aí, naquele momento, a minha analista também questionou o valor da minha sessão. Tipo assim, como que você está questionando isso se você paga X pela sua? Só que eu expliquei para ela, né, que eu pago X pela minha porque é o que eu posso, diante de, enfim, da minha questão financeira, né? Só que com esse paciente eu não tive coragem, porque eu achei muito invasivo. Eu não sei se isso seria o ideal de eu pontuar, ah, você paga tanto de roupa para sua namorada, você empresta dinheiro e você paga tanto para a sua, né, pela sua sessão. Então, assim, é sempre aí o pontinho que me pega, sabe? Eu não falo isso com receio de, ah, porque se eu falar ele vai sair. Não, porque tem paciente que sai e tá tudo bem. A gente sabe que não vai ficar ali para sempre. Mas é no sentido de que eu acho
muito invasivo, porque eu me senti assim quando a minha terapeuta questionou. Eu queria deixar essa reflexão para a gente. Obrigada, Ivana. Você traz um ponto bastante importante, assim, né? Até onde o analista pode ir em cada tratamento. Porque, como a Ivana disse, né? Ela se sentiu um tanto quanto invadida ali. E, e de fato existe um limite, porque senão o analista vai ficar neste lugar daquele que quer que o outro preste contas a ele. É o analista que precisa se questionar por que que ele topou aquele preço. Por que que você topa escutar por esse e esse valor? Por uma questão financeira, porque eu sustento os meus meninos em casa e eu sou sozinha. Isso é uma coisa. Dizer que por que que você aceita esse valor não é questionar a sua realidade. Se não fosse possível responder a partir dessa realidade onde você está hoje, que outro argumento você utilizaria? Veja, novamente, existe algo de uma realidade que a gente precisa levar em conta, mas o analista quer escutar o simbólico. Como que isso foi construído? Por que que você topa receber tão pouco? Olha como isso é significativo, minha gente. Isso é muito significativo. E dizer isso não é dar alguma sugestão de que você precisa agora eliminar os pacientes que te pagam pouco. Mas, talvez, com um auxílio em uma supervisão clínica, você ir fazendo alguns ajustes com os que você já tem e com os que vão entrar. Ah, mas o paciente ele paga R$ 50 a sessão. Aí eu fui para a minha análise, para a minha supervisão clínica, me deparei com algumas questões, vou cobrar 250. Não, não é isso. Se ele paga 50, talvez ele consiga pagar 55. Não é sair de uns 50 para R$ 200 a mais. Mas é você pensar de que maneira que você pode combinar com aquele paciente de tempos em tempos. A cada 3 meses, a cada 6 meses, fazer pequenos reajustes. E não esquecendo também que o dinheiro tem uma função de corte e de condução para cada caso, e ele pode ser utilizado e vai ser bem benéfico, inclusive para medir um certo desejo em estar ali toda semana diante daquele analista. Então, a Ivana levanta um ponto extremamente crucial para a gente poder pensar. Antes de qualquer coisa, já querer questionar aquele paciente, que questionamento caberia à sua clínica, à sua condução? Mas não façam isso como uma espécie de um autoflagelo, não. De algo que vocês precisam é, ficar imersos a uma certa lamentação. Pronto, agora eu sou horrível, estou fazendo tudo errado. Cuidem para a neurose não atingir uma proporção que não precisaria, mas que fica para repensar a condução. Então, por que que você topou tão pouco? Aí o paciente ele vai embora, o analista fica mal. Mas por quê? Por que que tem tanto... Eu vou usar esse termo com bastante cuidado. Por que que tem tanto valor essa cena? Por que que tem tanta importância essa cena onde o paciente decide ir embora? Ele não responde mais às minhas mensagens, eu ligo, ele não atende, ele saiu e não pagou a última sessão. Às vezes faltou repertório para essa pessoa, para ela vir e se despedir.
às vezes, ela indo embora assim, é o jeito que ela consegue ir embora, porque talvez o analista não ia deixar. Então, vamos dar alguns passinhos para trás, para a gente questionar o que é que a gente está fazendo com a nossa clínica. E aquilo que o Lacan adverte, o analista somente se sustenta se não tiver contas a ajustar. Se ele ficar tendo muita dívida com este grande outro, muitas coisas que ele precisa resolver com esse grande outro, a sua clínica, ela pode chegar a, a ficar de um jeito que às vezes acaba ficando insustentável. Então, o que tem ali deste objeto de gozo que talvez estejamos utilizando e nos servindo muito bem dele? Ah, então o paciente mandou mensagem que ele quer sair. Eu digo, vá com Deus. Foi tarde. Também não. Mas a gente pode convidar aquela pessoa a vir uma última vez. Para quê? Para você entender, de alguma maneira, o que que aconteceu. Ah, daí a partir disso eu posso melhorar. Não, é só para que ele vem pela palavra, ele sai pela palavra. Aí você vai ficar magoado porque ele foi embora. Não, como eu costumo responder, as portas estão abertas. Você sai e entra quando você achar melhor. Ah, mas a gente tem um combinado de que ele vai vir toda semana. Isso também é uma coisa necessária para organizar a tua vida, tua contabilidade. O paciente, ele vai e semana que vem ele simplesmente some. Precisa pôr palavra, porque de alguma maneira ali tem algo dessa relação com o grande outro. E palavra custa caro. O analista estar ali diante de alguém que se queixa custa caro. Que mais? Alguém quer contribuir, dividir alguma questão? Vanessa, fica à vontade. Nayara, custa caro mesmo. Porra, Custa caro nosso tempo de estudo, nosso dinheiro, nossa mente, custa caro. Muito. Mas eu queria falar aqui que eu fico pensando nessa parte do analista não falar que ele não consegue escutar. Né? Eu tive um analista que ele declinou, e claro que eu, como analisante, fiquei revoltada, mas depois eu entendi que se ele não dá conta de escutar, é até bom que ele tenha ido embora, porque aí eu vou ter alguém que consiga me escutar. Mas eu falo dessa parte narcísica do analista de falar, eu não dou conta. Né? Eu tenho uma amiga que ela estava fazendo análise e que o análise dela chegou a dormir. Então, assim, será que ele está dando conta? Qual o problema ele falar, não dou conta e estou indo embora? Eu vou passar você para outra pessoa, para um outro colega. E é ruim porque o paciente acaba não sendo ouvido de uma forma bacana, né? isso. Prejudica muito, né? Quando a gente, quando a gente fixa em uma ideia, e aí a gente diz, é meu paciente, é meu analista. Isso é narcísico, completamente narcísico. E se o analista, se a relação com o analista é a inauguração de uma outra possibilidade de uma relação pela via do eu não preciso que você me entregue um objeto, como que a gente vai alienar os pacientes a esse ponto? Você é meu. E aí há de se perguntar, vai ficar aí deixando este analista gozar? Deixa ele ali dormir, gozando, e eu fico aqui de plateia. Então, antes da gente questionar alguma conduta de um terceiro, a gente precisa questionar a nossa.
Por que que eu me ponho nisso? Por que que eu preservo esse objeto? Por que que eu preciso dessa desse desejo com este que vem de uma maneira ilusória desse grande outro? Então, tudo isso cabe para a gente poder pensar. Deixa eu ver na minha anotação aqui se eu falei o que eu imaginei. Provavelmente ficou coisas para trás, como sempre fica. Esse assunto eu convido a vocês a falarem na sua análise, na sua supervisão, se o espaço que vocês estão não permite dizer dos tropeços de uma clínica, troca de lugar. Porque já basta o nosso fazer ser extremamente solitário, não tem como com o supervisor isso também acontecer, com a nossa análise isso também acontecer. Não quer dizer que eles vão entregar a parte que cabe ali naquele buraquinho, não é isso. Mas o espaço precisa sustentar a angústia desse fazer. A nossa praxis não pode ser um tabu, porque senão a gente vai ter cada vez mais analistas desistindo desse lugar. E um lugar que é possível. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É isso? Quero agradecer vocês, que vocês toparam aí meio que de ontem para hoje. Lancei ali alguma coisa para a gente poder pensar, porque é um tema que a gente precisa falar, porque a gente também acaba se sentindo um pouco melhor, porque não é só um que passa por isso. Todo mundo vive isso na sua clínica. Isso precisa ser pensado. Em algum momento, a clínica ela não pode ficar aí a vida toda sendo complicada. Esse lugar também precisa ser gostosinho. Camila dizendo, precisamos falar do risco de depressão. Deixa eu abrir o chat. De depressão na análise também, exato. Por excesso de castração. Perfeito, Camila. Perfeito. A gente tem, a gente pode pensar isso a partir de duas coisas, né? Aquele analista que castra demais, castra não porque todo mundo já está ali, né? Castrado. Mas aquele que é extremamente selvagem demais e que fica provocando angústia, atrás de angústia para aquele paciente, e do quanto esse fazer revela a nossa falta, a nossa insuficiência, a nossa, né, a nossa dificuldade ali, e que também pode ser adoecedor para aquele que faz escuta clínica. Queridos e queridas, boa noite. Nos vemos para o nosso próximo estudo, que a gente tem toda semana, ou para uma próxima aula. Queria convidar vocês para a aula que eu vou dar dia 12 sobre violência psicológica e como que a gente pode compreender ela pelo viés da psicanálise. Esse era o primeiro convite, e o segundo é uma só, uma vaga para analista que quer estar em um grupo de supervisão que vai começar a semana que vem, tá? É quinta também, quinta, que horas? 16 horas. Só tem mais uma vaga, certo? E tem também a supervisão individual. Um beijo para vocês, obrigada e uma boa semana para gente. Tchauzinho. Obrigada, Rô.